Com a palavra, vereador Vicente. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia que se faz presente, a imprensa e aqueles que estão nos ouvindo e assistindo pela TV Avaré. Nós estamos dando início a uma sessão de palavra livre. Eu queria primeiro fazer uma indicação, senhor presidente. Antes disso, eu queria saudar o Dr. Rodrigo, dirigente e coordenador do SAMU, que tem feito um trabalho de excelência aqui, apesar de todas as dificuldades, junto com o Hermes, e saudar meu pai, que se faz presente aqui nesses dias de frio conosco. Então, é um prazer tê-los aqui. E eu queria fazer uma indicação, primeiramente, senhor presidente, a respeito da Operação Tapa-Buraco, na Rua Mato Grosso, por volta do número 1120, para que seja providenciado o tapamento desses buracos aqui. Encaminhe-se. Nós, esse final de semana, na semana passada, nós estivemos em São Paulo com o deputado Orlando Morando. O deputado Orlando Morando foi o líder da bancada do PSDB no primeiro biênio, mandou saudações para a senhora. E Orlando Morando teve uma votação expressiva dentro da cidade de Avaré, sendo a primeira vez que ele efetivamente atua dentro da cidade. Ele teve quase 700 votos aqui, foi uma expressão grande. Ele é um deputado jovem e está no seu quarto mandato hoje, e já é um jovem líder. E nós estivemos fazendo uma visita para ele, e ele me relatou que ele havia feito uma emenda parlamentar para que as entidades de Avaré estivessem recebendo provimentos para que essas entidades estivessem sendo acolhidas. Então eu queria fazer o requerimento de votos de parabenização ao deputado Orlando Morando, que tem sido um porta-voz dessa casa e tem tido uma presteza muito grande para com todos aqueles que o têm visitado, e ele tem atendido os nossos pedidos. Então, é um requerimento, senhor presidente. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, queiram colocar sempre aprovado por unanimidade dos presentes. Subscrição, peço subscrição. E por fim, senhora presidente, nós temos observado a cidade de Avaré e a região de Avaré, e a nossa região ela prima por algumas coisas. Ela prima primeiro por Avaré ser sede de universidade, de faculdades, grandes faculdades têm se estabelecido aqui na cidade e tem atraído jovens, tem atraído pessoas até de mais idade para retornar ao estudo. Segunda coisa, nós temos visto que além do turismo, que ainda nós não conseguimos na região toda implementar um turismo profissional, e o nosso turismo é um turismo muito mais familiar, um turismo onde as pessoas têm nos visitado, e o turismo mesmo a nível empresarial, aquele turismo proativo que você vai buscar as empresas para fazerem eventos aqui nos nossos hotéis, nós não conseguimos ainda. Então a fonte de receita, que é uma fonte de receita importante, ainda não conseguiu atingir um patamar importante que a gente esperaria. E tem uma outra tendência que tem acontecido na nossa região, que são dentro das confecções. As confecções de tecidos, de roupas, elas têm crescido muito na nossa região, em especial em Fartura, Itaguaí, e Avaré é uma das cidades que tem acolhido várias empresas de confecção. E eu queria, em cima disso, dizer que existe uma necessidade carente de mão de obra. Nós temos uma necessidade dessas empresas de treinamento de mão de obra. Então eu queria fazer um requerimento, senhora presidente, para que, primeiro, fosse estudado pela Secretaria do Comércio e Indústria, duas coisas. Primeiro, que fosse estudada a viabilidade de treinar mão de obra especializada. Por quê? Porque
Porque hoje a gente tem máquinas extremamente especializadas dentro da costura. Então são máquinas que são verdadeiros computadores, porque elas têm várias especificações e é necessário que tenha um treinamento para que a mão de obra em Avaré não fique escassa. E nós sabemos o quanto é importante, porque isso gera emprego, sabe, senhora presidente? Gera muitos empregos, e esses empregos na cidade de Itaguaí, existe assim uma mão de obra abundante, e existe escassez hoje de serviços domésticos, como auxiliares no emprego doméstico, como as pessoas que vão para serventes, como homens que estão até desempregados, são acolhidos dentro dessas empresas, como Ibitinga é com o bordado, assim a região de Itaguaí fartura é com a confecção. E ao modo do ver desse vereador, falta um aprimoramento para que a cidade de Avaré, como sede de região, acolha e tenha um pátio grande para que outras empresas possam ser incentivadas. Então, o meu requerimento, senhora presidente, é no seguinte aspecto: primeiro, que sejam criados cursos profissionalizantes específicos dentro da área de confecção, corte, treinamento para costura, o treinamento para pintura, que seja feito na nossa cidade, porque eu sei que existem profissionais que podem ministrar esses cursos aqui. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Aprovado por unanimidade a subscrição dos presentes. E outro requerimento, senhora presidente, em cima desse mesmo aporte, é no seguinte aspecto: apesar de nós estarmos no ano de eleição, de nós não podermos estar colaborando para atrair essas empresas, mas que seja estudado pela Secretaria do Comércio, o secretário Mauro Sérgio, que ele vislumbre assim que terminar as eleições, para que a gente possa desenvolver alguns métodos para atrair novas empresas de confecção, para que seja ampliado esse pátio de confecção. E assim, é pouco poluente, são empresas que poluem muito pouco, entende? Porque normalmente muitos cortes já são feitos fora e vem de fora o material já pronto, pintado, todo o tecido já pronto, especificamente para ser ou cortado ou para ser costurado. Então que o nosso secretário desenvolva medidas e ações para atrair e incentivar, ou através de isenção de impostos, ou através mesmo de projetos que possam estar contribuindo para que outros empreendedores estejam começando esse manuseio na cidade de Avaré. Tá? É um requerimento, senhor presidente. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Boa noite, tá, obrigado.